Gente, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de séries temporais e processos estocásticos. Essa semana assim, vai ser uma aula meio do perrengue mesmo, com a voz ruim, com a internet ruim, mas nós vamos tentar colocar ela aqui da melhor maneira possível, ok? Hoje, gente, nós vamos falar sobre convergência de variáveis aleatórias. O que é a convergência de variáveis aleatórias? Bom, primeiramente, vamos falar o que é convergência nesse nosso contexto aqui. A ideia de convergência dentro da estatística e da matemática é a ideia ligada a você ver o limite de uma série. Então, quem estudou aí cálculo, né, séries infinitas, você vê que uma sequência ela pode ou não convergir para um determinado ponto, né, à medida que ela vai se alongando. A ideia aqui é exatamente a mesma. A ideia da convergência aqui para a gente está ligada a gente fazer uma aproximação, para a gente poder fazer uma estimação de longo prazo, certo? Então, quando a gente pega essa ideia da convergência de variáveis aleatórias, ela vai estar, tudo que a gente está estudando está em torno de duas perguntas, basicamente. A primeira delas é o quão previsível é uma sequência de amostras de uma variável aleatória. Então, parte do pressuposto que uma amostra de uma variável aleatória, ela é imprevisível. Ela segue uma distribuição de probabilidades, então ela tem uma distribuição de valores, cada valor ou intervalo de valores com a sua probabilidade, mas você não pode afirmar com certeza absoluta qual que é o próximo valor, qual que é o valor da próxima amostra da variável aleatória, porque ela é aleatória. Só que, a longo prazo, uma sequência de amostras de uma variável aleatória, e aí, nesse caso, a gente está estudando a propriedade coletiva dessa sequência de amostras. Nós vamos ver a formalização disso logo na sequência. Quando eu falo assim, na propriedade coletiva, eu estou pensando, por exemplo, na soma, na média, no desvio padrão, na variância, alguma propriedade agregada desses valores. Então, eu estou tentando prever algum momento, por exemplo, algum momento da sequência de várias variáveis, da sequência de várias amostras de uma variável aleatória, certo? Então, o quão previsível é essa variável aleatória quando eu pego várias amostras dela ao longo do tempo, certo? A segunda pergunta, né, a segunda formulação dessa pergunta é o quão uma variável aleatória é previsível a longo prazo. Ou seja, o que eu consigo, que as propriedades de uma variável aleatória eu consigo predizer, né, dado um conjunto muito grande de amostras daquela variável. Então, a convergência é o estudo daquilo que a gente consegue predizer sobre uma variável aleatória, dada um conjunto suficientemente largo de amostras. Então, recapitulando, o valor exato de uma variável aleatória não é previsível. O valor exato de uma amostra de uma variável aleatória não é previsível. Se eu fizer uma amostra de uma variável aleatória agora, eu não consigo afirmar com certeza qual é o próximo valor. Se ela tiver uma distribuição, quanto mais, se nós vamos ver mais para frente, mas quanto maior for a entropia da distribuição, mais difícil é predizer o próximo valor. Aí você vai lembrar, professor, mas e aquela ideia
do momento central, né? do primeiro momento, que é o valor esperado da distribuição. A ideia do valor esperado da distribuição não é predizer o melhor valor, a ideia da esperança, do valor de esperança matemática ou do valor esperado é predizer o valor médio, né? Não é exatamente o valor médio, mas assim, que é o valor mais provável. O valor mais provável é aquele que, na média, você vai errar menos. Mas não é a certeza do próximo valor. É o valor que, na média, você vai errar menos. Né? Vai estar mais próximo dos valores. Não é a previsão do próximo valor. Então, o próximo valor de uma variável não é previsível de forma determinística. Mas, né, se eu tenho uma variável aleatória x, eu vou amostrar vou retirar uma amostra xi dessa variável, eu não consigo determinar com precisão, com exatidão, com certeza, qual é esse valor, certo? Só que à medida que a gente coleta várias e várias amostras da variável aleatória, a depender da sua distribuição, alguns padrões começam a aparecer. Então, aí eu estou falando de fazer muitas e muitas e muitas amostras de uma distribuição. Aí, para quando eu estou falando desse N aí, dessa sequência de amostras, N tendendo ao infinito, certo? Então, quando o N vai crescendo, quando eu começo a coletar muitas e muitas amostras, quanto maior o N, mais evidência nós vamos ter de uma possível convergência de X para ou uma distribuição de valores específico ou para mesmo um único valor. Certo? Então, essa questão de quanto maior o conjunto de amostras, quanto maior o número de amostras eu tenho, são dois grandes teoremas aqui. Primeiro, é a intuição do lei dos grandes números, né? E que nós vamos ver hoje, daqui a pouquinho, e do CLT, que é o teorema central do limite, ou teorema do limite central, certo? Que são os dois mais importantes resultados da teoria das probabilidades. São resultados que nos dão garantias, né, sobre algumas propriedades das variáveis aleatórias, mesmo assim aleatórias. Então, a convergência das variáveis aleatórias, pegando uma definição bem mais formal agora, é o seguinte: dada uma sequência finita, só que muito extensa, de variáveis aleatórias. Então, aqui eu estou mudando. Estou tirando, que são amostras de uma variável, estou falando várias aleatórias. Cada entrada é uma variável aleatória. Só que todas as variáveis aleatórias, elas são identicamente distribuídas e independentes entre si. Isso vai funcionar da mesma forma se eu fizer várias amostras de uma variável aleatória. Então, no caso de várias amostras, todas as amostras da variável aleatória, elas são ID, elas são identicamente distribuídas, porque estão vendo da mesma variável aleatória, e elas são independentes, porque uma amostragem não interfere nas outras amostras. Então, elas são ID. Isso posto, eu vou criar uma segunda variável aleatória, que é uma função de todas essas amostras ou de todas essas variáveis aleatórias. Então, essa minha variável aleatória Sn, né, ela é um agregado de todas as amostras ou de todas essas variáveis ID que eu coletei. Então, queremos conseguir prever o comportamento assintótico lá do cálculo, é no limite, para quando n tende ao infinito. Lá no limite, para quanto maior n, melhor. Qual que é o comportamento dessa variável aleatória Sn, que é um agregado, né, de todas aquelas outras variáveis aleatórias. Então, essa variável, essa função aqui de agregação, ela geralmente é uma propriedade, como eu falei. Geralmente pode ser o valor médio, a
algum dos momentos, né? Pode ser o valor esperado, pode ser a variância, né? Pode ser um desvio padrão, enfim, pode ser qualquer uma dessas propriedades que a gente quer estudar, composta a partir da sequência de várias amostras de uma variável ou de várias variáveis aleatórias, desde que sejam I e D, certo? Então, existem várias formas de convergência. A convergência mais fraca é em distribuição. Então, aqui a gente formaliza o teorema do limite central. Isso aqui é a fundamentação do teorema do limite central. Isso aqui é a forma de convergência mais fraca, mas ela é absolutamente universal. É quando, no limite, eu não posso afirmar, eu não posso dar certeza sobre uma propriedade, sobre o valor. Esse valor, essa propriedade, aquela variável aleatória Sn, ela não converge para um valor fixo, mas para uma distribuição bem regular de valores, certo? Então, eu não tenho certeza de um valor, mas eu tenho a certeza de que aquele valor segue uma determinada distribuição de probabilidades. É por isso que ela é conhecida como a forma mais fraca de convergência. Aí eu tenho convergência em probabilidade, e daí deriva a lei fraca dos grandes números, né? Que aí ela é bem mais estrita do que a convergência em distribuição, porque aí eu ponho uma probabilidade para uma probabilidade restrita, né? Uma série de restrições para um valor fixo de Sn. E aí eu tenho uma convergência quase certa, que é a lei forte dos grandes números, e a convergência em R-ésima média, que nós nem vamos ver aqui nessa aula hoje. Silencioso aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a convergência em distribuição e o teorema do limite central, ou o famoso CLT. Então, a convergência em distribuição, vamos passar primeiro pela formalização. Então, eu tenho F1, F2, F3, que são funções de distribuição de quem? De x1, x2 até xn, que são as minhas variáveis aleatórias. E F, a função de distribuição de x. Então, Fn tende para F, ou seja, a função, veja bem, eu tenho várias funções de distribuição, né, funções de probabilidade, distribuição de probabilidade, para várias variáveis aleatórias, certo? Ao longo de n, de x, de 1 até n. Eu quero entender para onde que essas funções, como que é o comportamento dessas funções, certo? E aí é importante lembrar, a função f1, ela é a função de x1. A função f2, ela não é a função de x1, ela é a função de x1 mais, a função de x1 e x2. A função f3, ela é função de x1, x2, x3. Então, cada função aí, lembrando que ela está pegando todo o histórico das distribuições. Então, quando eu falo de Fn, eu estou falando que, por exemplo, se for o somatório, o valor médio, por exemplo, ele está pegando o somatório de todas as variáveis aleatórias, somando e dividindo pelo número. Certo? Então, o que eu quero? Eu quero entender o seguinte, qual que é o comportamento da minha enésima função? Para que ela converge? Para onde ela converge? Para quando n tende a infinito. Certo? Qual que vai ser o formato dessa distribuição? Que já tem tantas amostras ou tantas variáveis aleatórias I e D. Então, esta aqui qual é o limite, né, para n tendendo ao infinito da enésima função de x. X aí é o histórico de todas as variáveis aleatórias. Eu estou dizendo que
No limite dessa distribuição, ela tende para uma determinada distribuição de probabilidades. À medida que vamos interpretar isso aqui. Quando eu tenho a minha F1, que ela é uma função de apenas uma variável aleatória, esquece variável aleatória, é uma função de apenas uma amostra, vamos dizer assim, beleza? Função de apenas uma amostra. Eu tenho pouca informação. Quando eu estou no F2, eu aumentei a quantidade de amostras, mas ainda assim eu tenho pouca informação para dizer, assim, para saber qual que é a real função de distribuição. Quando eu estou lá na centésima amostra, eu estou lá na F100, aí começa a aparecer o formato de uma distribuição, assim, eu começo a conhecer melhor, por exemplo, se eu estiver estudando aqui a média, eu começo a entender melhor qual que é a média real daquela série de amostras. Então, se você pensa que como é que você pode tirar a média de um valor? A F1 ela é completamente enviesada. A F2 ela vai achar o valor médio entre duas amostras. Lembrando que duas amostras pode ser, inclusive, repetir o valor, um valor aleatório. Então, à medida que eu vou agregando e agregando mais dados, mais amostras, eu consigo delinear melhor, certo? Para um formato definitivo dessa função. Ou seja, aí voltamos no nosso limite aqui. Para quando o N é absurdamente grande, então eu tenho uma quantidade muito grande de amostras, eu estou dizendo que essa minha função da enésima amostra, ela converge para uma determinada função de distribuição. Que função de distribuição é? Entendeu? Então, nesse caso aqui, nós utilizamos essa nomenclatura para dizer que a enésima variável aleatória que converge estava na setinha que é o converge, o D em cima converge em distribuição para uma determinada variável aleatória X, e essa variável aleatória X ela tem uma distribuição de probabilidades. Então, a questão é se a sequência das funções irão convergir para essa distribuição de probabilidade e as variáveis x e x nem precisam compartilhar o mesmo domínio, certo? O mesmo espaço amostral. Então, é a convergência mais ampla, ou seja, muita coisa no limite. A gente estava falando sobre a universalidade da distribuição normal. Por exemplo, você pega o lançamento de um dado, certo? O lançamento de dois dados. O lançamento de três dados, aí já começa a aparecer a funçãozinha binomial. O lançamento de quatro dados, aí começa. Binomial, que seria a versão mais aproximada da distribuição normal, só que para o campo discreto. Então, à medida que você vai aumentando o número de lançamentos, que é essa função que a gente está vendo, então, a distribuição começa a ser delineada em uma distribuição, certo? Então, o que é o teorema do limite central? O teorema do limite central, o CLT, ele demonstra a importância dessa universalidade da distribuição normal gaussiana. Por quê? Porque ele diz que quando você pega qualquer variável aleatória, independente de qual distribuição ela pertença, pode ser uniforme, ela pode ser uma outra distribuição normal, ela pode ser, enfim, qualquer outra distribuição. O limite dela no infinito converge sempre para uma distribuição normal. Então, quando vamos pegar aqui a nossa função de agregação, ela sei lá, a soma dos valores aqui. Se você pegar agora, esquece, as amostras vão pegar em variáveis aleatórias mesmo. Você tem um lançamento de dados, dois lançamentos de dados, três lançamentos de dados, quatro lançamentos de dados. Entendeu? Então, a soma dessas variáveis aleatórias, no limite, elas vão formar uma
distribuição normal gaussiana. Ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Beleza. Vou fazer essa verificação de tempos em tempos aqui, porque a internet aqui realmente está muito ruim. Então, seja x1, x2, xn variáveis aleatórias e d, né? O valor esperado dessa sequência de variáveis aleatórias, beleza? Ele é igual à média, para uma média menor que infinito. Então, nesse caso aqui, nós estamos pegando, por exemplo, estou pegando as propriedades do primeiro e segundo momento da distribuição, beleza? Então, no limite de infinito, a variância dessa sequência de variáveis aleatórias é sigma, para sigma um valor positivo, né, maior que zero, e menor que infinito. Então, seja a variável aleatória Sn, a média dessas variáveis, eu estou dizendo que a média dessas variáveis, ela tende, né, Sn, aqui eu estou somando todos os valores das variáveis dividido por n, eu estou dizendo, e aí, por que que... Ela fala assim, mas você estava falando a sequência de lançamentos de dados, mas a sequência de lançamentos de dados é discreta, e a soma vai ser discreta. Só que, na verdade, eu estou investigando o valor médio, e o valor médio da sequência de lançamentos de dados, ele é um valor real, né? Ele não vai ser um valor inteiro sempre. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a distribuição amostral normalizada das médias, ela converge em probabilidade para um valor de média zero, desvio padrão. Isso aqui eu estou pegando o primeiro momento centralizado. O que é o primeiro momento centralizado? Você tira, para cada uma dos valores, você tira a média. Aí você centraliza a distribuição normal no zero e no 1. Você pode deslocar, se você não quiser o primeiro momento centralizado, você mantém a média, mas aí você pega, em vez de zero, você desloca ele para a média real. Então, olha só. No limite do infinito, a minha sequência a minha variável, lembrando que a minha variável aleatória aqui, ó, é o valor da média, beleza? A média dos lançamentos lá, no caso, a média dos lançamentos dos meus dados. Então, olha só, quando eu pego aquela média de lançamentos, e aqui eu estou fazendo o quê? Estou fazendo o primeiro momento, primeiro momento centrado e escalonado, né? Lembra que lá você tinha várias versões do primeiro momento. Você tem o primeiro momento, que é a probabilidade vezes valor, beleza. Você tem o primeiro momento centrado, que é o valor, a probabilidade, o valor menos o valor médio multiplicado pela probabilidade do valor, né, o somatório disso. E você tem o momento médio, o momento central escalonado, que é o valor menos o valor médio dividido pelo desvio padrão. Certo? Então, no limite dessa variável aleatória aí, eu posso dizer com absoluta certeza que essa sequência aqui, quanto maior o n for, mais ele vai tender à perfeição para uma distribuição normal de média zero, desvio padrão 1, no limite do infinito. Qual que é a interpretação disso? É que toda a distribuição normal, ela é tão universal, que no limite do infinito, qualquer combinação de variáveis que você fizer, de variáveis aleatórias, I e D, seja soma, eles vão tender, combinação linear de preferência, eles vão tender a uma distribuição normal. E aí, para esse caso aqui, eles conseguem fazer toda a derivação matemática desse momento centrado e escalonado, beleza? Eu pego a sequência das médias, que ela vai crescendo, mas aí eu tiro o valor esperado dessa média e tiro a variância. Aí eu consigo provar que não importa quais
sejam as variáveis aleatórias que compõem SN, ela vai convergir em distribuição para a distribuição normal, média zero, e desvio padrão. Então, essa é a amostra, essa é o teorema que prova a universalidade, a importância da distribuição padrão. Não importa a distribuição, né, final lá da minha sequência de variáveis aleatórias que combina várias, da minha variável aleatória que combina várias outras variáveis aleatórias, ela sempre vai convergir no limite infinito para uma distribuição normal. Então, resumindo, o teorema do limite central. A distribuição amostral normalizada das médias converge em probabilidades para uma distribuição normal padrão. Certo? Outra leitura disso, a distribuição normal padrão, ela é a distribuição no limite, né, de agregações de variáveis aleatórias, no limite elas convergem para uma distribuição normal. E se você quiser ter certeza, que aí quando eu falo uma distribuição normal, é uma distribuição normal com média μ e com desvio padrão sigma. Como você não sabe esses parâmetros, para você ter certeza em qual distribuição você vai trabalhar, você vai estudar a propriedade numericamente, né? Você pode estudar o valor esperado de SN, até aquele momento, tirar a média e dividir pelo desvio padrão. E aí você tem certeza que ela vai convergir para esta distribuição normal, com o parâmetro μ igual a 0, sigma igual a 1. Certo? Então, essa é o teorema do limite central, né, ou o Central Limit Theorem, né, o CLT. Vou dar uma olhadinha nos códigos aqui. Com muita sorte, conseguiremos executar todos sem maiores percalços. Ou não, né? Sei, é bom cantar a vitória do PC. Mas está executando. Então, vamos lá. Então, o meu teorema do limite central, ele prega que eu tenho um conjunto de variáveis aleatórias, no meu caso aqui, vou chamar de x, que são várias variáveis aleatórias, todas elas aqui, vocês podem ver, que cada uma delas segue a distribuição uniforme entre menos A e A. Beleza? A gente já tinha visto esse código em uma aula anterior. Então, eu vou definir a variável aleatória Sn como a média amostral. O que é a média amostral? Eu pego todas as variáveis que eu amostrei anteriormente, somo e divido por n. Beleza? Então, eu vou definir o primeiro e o segundo momento. O primeiro momento é o valor esperado, o segundo momento é a variância de Sn. Ok? E eu vou observar que o limite de n ao infinito, de Sn menos a média amostral e o desvio padrão amostral, né? Aqui está faltando um quadrado, desculpa, ao quadrado, é igual a uma distribuição normal, com média zero, desvio padrão 1. Então, assim, eu posso dizer que essa variável Sn, ela converge em distribuição para uma distribuição normal de 0 para 1. Então, vamos fazer esse teste aqui. Então, eu vou demonstrar a CLT em que N é a minha quantidade de amostras e M, né, é a quantidade de amostras de SN. Então, veja bem, para cada M, eu vou gerar N amostras daquela variável aleatória. Então, eu tenho aqui a minha variável aleatória, eu vou gerar ela um vetor de N zeros. Beleza? Para cada uma das amostras de cada uma das ordens, eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer esse loop, vou gerar um valor aleatório entre 0 e 10. M amostras. E vou somando. Beleza? Aqui eu gerei meu Sn, que é o somatório de todas essas variáveis aleatórias aqui divididas por n. Aqui eu tenho o valor médio,
amostral e o meu desvio padrão amostral. E aqui eu calculo o valor da minha distribuição, né, para esse SN, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou gerar aqui 12 amostras para o meu N indo até 1000, beleza? Então, quando eu rodar aqui, ele vai mostrar. Isso aqui é uma distribuição normal padrão. Você estava vendo aqui, ó, Stats Norm PDF. Ele gera para mim os valores de uma distribuição normal padrão. Eu vou começar com um valor pequeno aqui, 10. Ops, não executei. Desculpa. Com poucas amostras, o meu N é muito pequeno. Olha a distribuição normal padrão, essa preta aqui embaixo. Olha, aqui não tem convergência nenhuma. Nenhuma. Mas o que eu falei? Eu falei que ela vai convergir para quando N tende ao infinito. Então, eu vou sair de 10 e vou colocar 100. As coisas estou começando a lembrar, mas ó, isso não tem nada a ver com a distribuição, não. Onde é que a normal padrão está aqui embaixo? Então, vamos sair de 100, vamos para 1000. Está começando a ajustar, tá vendo? Está começando a ajustar. À medida que o meu N aumenta, mais a minha distribuição amostral, azul, ela vai convergindo para a distribuição normal 0,1. Aqui a linha preta e a minha distribuição. Agora eu vou sair de 1000 para 5000. Olha lá. Bem mais ajustado. Agora eu vou sair de 5000 para 10.000. Tem que ter poucas mudanças. Então, vamos colocar 100.000 aqui. Vai demorar um pouquinho para executar. Olha. À medida que eu vou aumentando o meu N, à medida que o meu N vai aumentando, mais próxima será essa aproximação aqui. No limite do infinito, elas serão iguais. O que nós conseguimos? O que nós conseguimos extrair disso aqui? O limite, matematicamente, o limite de toda sequência infinita, né, de agregações de variáveis aleatórias, no limite, todas elas convergem para uma distribuição normal. Nós conseguimos transformar essa sequência, tirando a média e dividindo pelo desvio padrão, a gente consegue adequar ela a uma distribuição normal de média zero e desvio padrão. Então, é universal. Isso aqui é a mostra do poder de generalização da distribuição normal, da universalidade da distribuição normal. Ok? Bom, a próxima convergência que nós vamos ver vai ser a convergência em probabilidade e a lei fraca dos grandes números. O que é convergência em probabilidade? Conforme o meu N vai tendendo para o infinito, a probabilidade da enésima variável aleatória assumir valores mais distantes do que uma variável aleatória que você tem que segue uma determinada distribuição. Então, você quer saber o seguinte: na sequência daquelas agregações que eu vou fazendo com os valores das minhas variáveis aleatórias, no limite do infinito, eu quero estabelecer uma probabilidade para que esse valor dessa agregação não esteja mais distante do que um valor conhecido lá, do que esse epsilon aqui. Então, à medida
vai tendendo para o infinito, essa distância desse valor fixo e o valor experimental, ele vai tendendo a zero. Então, olha só, no limite de infinito, a distância entre a enésima função e a função que eu estou esperando, a distância entre eles, ela vai ser maior ou igual a epsilon, é igual a zero. No limite do infinito, eles serão iguais. No limite do infinito, eles serão iguais. Então, essa é a convergência em probabilidade. Eu estou estabelecendo uma probabilidade, beleza? Que no limite do infinito, a minha agregada, a enésima agregada e a minha variável alvo, elas serão iguais. A probabilidade de elas serem diferentes vai ser quase zero. Então, ter essa convergência em probabilidade é uma forma de convergência muito mais restrita do que a convergência em distribuição, porque a convergência em distribuição, enfim, uma distribuição de valores, né? Beleza? Só que, para eu afirmar que uma variável aleatória, uma sequência de variáveis aleatórias, ela converge em probabilidade, primeiro eu preciso saber que ela converge em distribuição. O que isso significa? Que a convergência em probabilidade, ela pressupõe a convergência em distribuição. Entendeu? Então, eu consigo, aí é que está a grande coisa. Esse epsilon é como se ele fosse um intervalo ao redor dessa variável x. E esse intervalo ele vai ser tão menor quanto maior for o tamanho da minha amostra. Quanto menor for o valor de epsilon, maior deverá ser n, ou seja, o tamanho o número de amostras, ou o número de variáveis aleatórias, para convergir em probabilidade. Então, ele só vai chegar em zero mesmo para infinito. Lembrando que isso é uma convergência assintótica, limite de infinito. Se você não tem como pegar infinitas amostras e ninguém tem, então essa probabilidade ela vai ser maior do que zero. Mas ela vai se aproximar de zero quanto mais amostras você tem, certo? Então, isso aqui é interessante porque você consegue estabelecer um critério. Assim, olha, eu quero ter uma aproximação tal que meu epsilon é igual a 0,000 alguma coisa. Quantos n's eu preciso para chegar nesse nível, certo? É essa a lei dos grandes números, no caso aqui, a lei fraca dos grandes números, né? Então, a lei dos grandes números, nesse caso, a WLGN, né, que é a lei fraca dos grandes números, que difere da lei forte dos grandes números, tá? Ela diz o seguinte: a convergência do valor médio, então qual que é a minha variável, qual que é a minha função agregada aqui? Valor médio, certo? Veja bem, eu estou interessado em saber o seguinte: eu tenho a minha função teórica de distribuição, a minha função analítica da distribuição, e ela tem um determinado parâmetro de média. Por exemplo, lá no caso da distribuição normal, ela tem uma média igual a 15. Beleza? Só que na minha coletânea de amostras, a média, ela nunca bate exatamente em 15. Ela bate em 14,9, ela bate em 15,5, ela bate em 14,87, ela bate em 15,05 ou 0,2. Ela nunca bate exatamente naquele valor. Mas por que tem essa flutuação? Porque eu tenho poucos dados, eu tenho poucas amostras. À medida que eu for acrescentando mais amostras, a diferença entre a média empírica e o valor real, ele vai ficando cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. E eu consigo gerenciar essa distância entre o valor real
e o valor empírico aumentando o número de amostras. Eu não conheço o valor teórico. Eu não conheço o valor teórico. Beleza. Mas você sabe que à medida que o seu N cresce, o seu valor empírico, ele começa a se estabilizar em torno do valor real, teórico, né? O valor analítico. Certo? E aí nós estamos falando que assim, as duas convergências, a distribuição empírica e a distribuição teórica, elas estão encontrando, certo? Então, a lei dos grandes números, ela serve exatamente para a gente poder fazer essas aproximações e eu conseguir controlar a incerteza que eu tenho desse valor em relação ao valor real, pela quantidade de amostras que a gente tem. Então, quando o pessoal lá na estatística fala assim, como é que eu consigo calcular um tamanho de amostras, a quantidade de amostras que eu preciso coletar, para que os meus resultados sejam significativos, estatisticamente significativos. Aí, tudo isso é embasado na lei dos grandes números, que ela vai dizer que quanto maior a sua amostra, e aí você vai pegar maior quantidade de amostras, desculpa, não, o tamanho da amostra, quanto maior o tamanho da sua amostra, quando você pega essas amostras e agrega ele para gerar uma estatística, quanto maior o N, maior esse valor empírico se aproxima do valor real. Você pode não saber qual é o valor real teórico, mas você sabe que para um N muito grande, ele vai estar suficientemente próximo do valor real. É isso, essa é a essência da lei dos grandes números. Então, eu tenho uma sequência de uma TN de variáveis aleatórias I e D, beleza? Eu vou estudar duas propriedades dela, que são os dois momentos, que é a média e a variância, beleza? E eu vou especular uma variável aleatória aqui, que no caso vai pegar o valor médio empírico delas, que é o valor amostral, a média amostral, né? Então, o que eu estou interessado em saber? Esse valor empírico de SN, o quão ele se aproxima do valor real. Eu nunca vou ter todas as amostras do mundo, porque se eu tivesse todas as amostras do mundo, significa que meu N convergiu para o infinito. E aí a minha diferença entre o valor real e o valor empírico seria zero. Só que eu não tenho como coletar todas as amostras do mundo, certo? Eu quero saber como que ela converge para que essa diferença seja a menor possível. Então, o valor dessa média amostral converge em probabilidade para o valor real ou valor teórico, né? No caso, a gente está estudando a média. Então, como é que essa minha média amostral, essa minha média empírica, SN, converge para a média real à medida que N tende para o infinito, diminuindo uma diferença epsilon maior que zero. Certo? Então, a probabilidade dessa minha média empírica, né, estar distante da minha média real, mi, por um fator, né, maior do que epsilon, é igual a 1. Beleza? Então, essa daqui é a minha distribuição em probabilidade. O meu epsilon, tá vendo que epsilon aqui, vocês lembram que eu comecei falando, vamos voltar aos slides aqui, olha só, vou pegar a diferença. Eu estou aqui afirmando que no limite do infinito, a diferença entre esses dois aqui, nesse caso aqui eu vou substituir isso aqui pela minha média empírica, a média empírica calculada com N amostras, e a minha média real, que é esse valor aqui, que seria esse x, ela teria que ser maior ou igual a epsilon. E que essa distância no infinito ela vai tender a zero. Certo? Então, olha, nós vamos fazer uma coisa muito parecida aqui. No final, nós vamos mudar só o formato aqui. Eu estabeleço um epsilon maior do que zero. Beleza?
Eu estou falando, olha, meu epsilon, essa distância aqui, ela vai ser menor do que esse epsilon, com toda certeza, no limite do infinito. Toda certeza. Essa distância ela vai ser menor do que qualquer epsilon maior do que zero, no limite do infinito, vai ser com probabilidade igual a 1. Então, essa é a convergência em probabilidade. Vamos revisar aqui mentalmente mais uma vez. A lei fraca dos grandes números me garante uma probabilidade, a convergência em probabilidade, de que quanto for maior o tamanho da minha amostra, mais ela vai se aproximar, né, com mais as estatísticas dessa amostra vão se aproximar dos valores reais analíticos. Eles vão estar diferentes, eles vão estar distantes desses valores reais por um epsilon. Um valor, uma distância maior do que zero. Mas quanto maior for o meu n, menor vai ser esse meu epsilon. Essa distância entre o valor empírico e o valor real. Até que chega um momento, né, um momento teórico aqui, no limite do infinito, que essa distância desaparece. Bom, aqui nós temos a sequência. Deixa eu ver se tem um código, desculpa. Tem um códigozinho aqui. Lei fraca dos grandes números, está aqui. Vamos executar o código. Então, o que nos diz a LGN, né? Que no caso seria a lei fraca, né, dos grandes números, a LFGN. Então, eu vou colocar um intervalo aqui, o meu epsilon vai ser o E, aqui meu epsilonzinho aqui. E N vai ser o tamanho da minha amostra. Então, eu vou gerar aqui um valor. Olha só, aqui eu sei os valores. A minha média é igual a 10. E o meu desvio padrão é igual a 2. Eu acabei de estipular esses dois valores reais. Só que quando eu executo isso aqui, vamos fazer um experimento simples aqui. Ó. Pegar aqui o código. Eu vou gerar uma amostra. Uma amostra. Ele vai gerar 9,83, bem próximo de 10. Mas só que com esse número aqui, eu ainda tenho uma distância entre esse número. Então, esse aqui é meu x1. Vou gerar o x1 e o x2. Vou gerar dois números aqui. Tá? Eu conseguiria chegar próximo da minha média. Não, esse 8 aqui derrubaria minha média para baixo. Né? Eu me afastaria da média real. 5. Bastante. Um bocado de números próximos aqui, mas eu ainda não bateria minha média. Então, à medida que eu vou crescendo, cada uma dessas amostras aqui são números aleatórios, e eu estou querendo tirar a média a partir delas. Você poderia pegar aqui, eu vou pegar a média aqui. np.min. Você vai ver que quanto eu vou sempre chegar próximo da média, mas não vou bater o valor exato da média. Então, aqui, ele vai tirar a média de 5 amostras de uma distribuição normal de média 10 e o padrão 2. 11, errou por 1, vou gerar de novo. Errei por 85, vixe, errei por muito, e por quase 2, errei por 1,8, né? Agora eu vou aumentar o número de amostras aqui para 50. Vocês vão ver que esse erro aqui, essa aproximação, ela vai ficar um pouco melhor. Vamos lá. 10, ó, errei por 18. Errei por 0,5, praticamente, né? 0,5. Errei por 19. Se eu colocar 500 aqui, eu vou estar diminuindo ainda mais essa média aqui, que é a média empírica, baseada em várias amostras aleatórias, da média real, que eu sei, que eu estipulei ela aqui. Vou colocar 500 aqui. Errei por 0,5, errei por 0,6, errei
por 0, errei por 11, isso aqui errou por menos, né? Por menos 12. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou estipulando o meu epsilon. Então, vem que o epsilon está diminuindo à medida que eu aumento aqui. Vou aumentar aqui para 5.000. Vamos ver para, em média, 9,99. 9,93. 10,01. Você está vendo que a minha distância entre essa média empírica e essa média real, cada momento ela está diminuindo mais. Então, bora lá. 50.000. Isso aqui vai demorar um pouquinho. 10,0. Olha, o meu epsilon agora é de 0,09. Já aqui de novo. 0,1. Estão entendendo? Isso aqui é uma demonstração simples e prática da lei dos grandes números. Então, no meu código aqui, eu estou gerando N valores dessa distribuição normal, exatamente como eu fiz aqui, beleza? Estou pegando o N, a média real e a média amostral. Aqui eu estou colocando tudo no gráfico para mostrar qual que é a diferença desse Mi aqui, ó. Esse Mi que eu vou estabelecer aqui. Então, olha só. Eu vou rodar isso aqui. A minha LGN, né? Então, eu vou fazer para... Olha só. O meu... Eu estou fazendo aqui com a distância 0,1, o E 0,1, certo? Ele... Por que? Não. Desculpa. Somente LGN. Isso. Muito obrigado. Você tinha servido alguma coisa. Está aqui. Pronto. Estava faltando uma visualização aqui. Olha só. Vamos interpretar isso aqui. Vou diminuir isso aqui. Eu quero estabelecer o meu epsilon, o valor 0,1. Beleza? E eu quero fazer só 50 amostras. Esse aqui, a linha preta, essa linha preta, isso aqui, ó, essa linha preta está aqui no meio. Essa linha preta é a minha média real. A minha média real. Esse meu vermelho aqui é a minha média real mais ou menos epsilon. Certo? E a minha roxa é a média amostral. Com 50 amostras, eu não consigo fazer com que a minha média amostral esteja dentro desse limite aí de mais ou menos epsilon em torno do valor real. Agora, se eu aumentar isso aqui para uns 150, olha a variação dos valores. Aqui, olha só, aqui é a minha média. Estas 3 linhas aqui são essas linhas aqui. Então, eu tenho aqui que a minha média empírica, ela já entrou aqui dentro da minha margem de erro 0,1. Ainda não é igual. Vou aumentar aqui para 1.500. Pô, nem andou tanto assim. Mas ela já está dentro da minha margem de erro. 5.000. Agora ela está bem mais próxima. Eu poderia estabelecer uma margem de erro de 0,5 aqui, ou menos. 0,3. A margem de erro bem estrita aqui. Aqui. Estaria fora. A de 0,5 funcionaria. Olha. Então, à medida que eu quero ter mais precisão, eu preciso aumentar o tamanho da minha amostra. Olha, o tanto que a amostra empírica ela está próxima da amostra real, abaixo da minha zona aqui do epsilon, né, do erro padrão, tá? Dentro dessa distância aqui,
mas ainda não é igual. Eu só tenho 50 mil amostras. Se eu colocar 5 milhões, 5 bilhões, ele vai se aproximar muito. E talvez ainda não seja exatamente igual. Mas o epsilon, essa diferença entre eles, a cada momento, ele vai diminuir. Certo? Então, essa aqui é a demonstração empírica da lei dos grandes números. Agora nós vamos ver a convergência quase certa e a lei forte dos grandes números. O que é a convergência quase certa? À medida que o meu N ele estoura para o infinito, a probabilidade da minha variável, da minha amostragem empírica convergir para x, ela tende à certeza. Ela tende à certeza. Né? Ou eventos de x que não convergem para x são, ou eles são inexistentes, ou eles são absolutamente raros. Então, o que é essa convergência quase certa aqui? É quando o meu xn, a minha média amostral, e ela vai ser igual. Eu não estou fazendo uma diferença, eu não estou fazendo a probabilidade da diferença entre as duas variáveis, mas a probabilidade no limite das duas serem iguais. É igual, certo? Então, essa aqui é a famosa convergência quase certa. Em teoria das probabilidades, então, se eu tenho um evento lá que faz parte do meu espaço amostral e que tem probabilidade igual a 1, então ele é dito como um evento quase certo. Né? Então, probabilidade de evento igual a 1 não implica na ausência de incerteza. Isso é um conceito filosófico importante. Então, a forma quase certa é a forma mais rigorosa de convergência. Por ela ser a forma mais rigorosa de convergência, e obviamente ela pressupõe a convergência em probabilidade. Lembrando que a convergência em probabilidade pressupõe a convergência em distribuição, certo? Então, daí a gente chega na lei forte dos grandes números. Então, a lei forte, né, dos grandes números, ela substitui a convergência em probabilidade pela convergência quase certa. Então, eu estou falando que, no limite do infinito, a minha média amostral é igual à média real. Entendeu? E aí a gente tem outros tipos de convergência, como convergência, né, na RS, na média, né, que você pega no limite do infinito, o valor esperado da diferença dos valores elevado a R, né, que é o Résimo momento, é igual a zero. Falando que a diferença entre eles é muito pequena. Mas aí, isso que é o que mais importante para a gente saber nesse teorema, porque se a gente estivesse num curso de estatística, se a gente estivesse num curso de matemática, a gente estaria preocupado em fazer as derivações matemáticas, né, as derivações analíticas, né, de todos esses fenômenos, que não é o escopo dessa disciplina. Dessa disciplina a gente quer conhecer esses teoremas para entender, né, os conceitos e utilizando um ferramental matemático que é indispensável para a compreensão dos fenômenos. Que a gente não precisa de saber as minúcias, porque a gente não vai, nessa disciplina, fazer manipulação matemática delas. Muito pelo contrário. A nossa abordagem aqui, como eu falei no início, ela é muito data-driven, né? Ela é muito baseada em dados, né? Que é diferente, que é uma abordagem muito mais empírica, que é diferente da abordagem analítica, né, teórica, que a gente vê no curso de probabilidades, que tem a disciplina de probabilidade estatística. Né? No curso, você vai ver lá, e aí você vai ver toda a abordagem analítica, toda a abordagem matemática, né, de derivações teóricas sobre isso, que é diferente do nosso escopo aqui. Certo? Então, gente, nós temos que a convergência quase certa, ela depende da convergência em probabilidade, né? Ela pressupõe que, por trás da convergência quase certa, há uma convergência em probabilidade.
e que esta pressupõe a convergência em distribuição. A convergência em R-ésima média é uma variação da convergência em probabilidade. Se você olhar aqui na fórmula, olha só, a, se você pegar esse operador de valor esperado aqui, você vai substituir, ele é o valor multiplicado pela probabilidade do valor, certo? Você consegue manipular isso e provar que tanto a convergência em R-ésima média e a convergência em probabilidade são similares, são meio que equivalentes, né? Então, essa é a cascata. De toda forma, você sempre consegue fazer uma previsão, né, uma modelagem de para onde a sua variável está indo para valores fixos, dado uma amostra muito grande, certo? E isso aí foi um grande conflito no início da ciência de dados, porque a estatística ela foi toda criada com o conceito de que nós não conseguimos ter todos os dados do mundo, a gente precisa fazer inferências sobre a realidade, eu não consigo ter acesso a todas as amostras, baseado num conjunto finito de amostras. Certo? Então, toda a inferência estatística nasce nesse contexto. Eu tenho uma amostra pequena e eu vou fazer inferências para o todo, né? Sobre os valores do todo, guardadas as incertezas por eu não ter acesso infinito aos dados. Só que quando veio o fenômeno do Big Data, né, com o fenômeno de a gente poder coletar volumes gigantescos de dados, né, a gente tem amostras de terabytes de dados. Eu me lembro quando eu estava dando uma consultoria para o pessoal da treinamento, o pessoal da Petrobras, eles falam assim, eles têm séries temporais lá que são amostradas por segundo, né, de broca, de fradeira, de determinados sensores, e de processos que ficam rodando por meses. Então, é uma amostra tão grande, o N dessa amostra é tão grande, ele é tão grande, que você pode dizer que as estatísticas que você tira ali, a média, a variância e outras estatísticas, elas, a incerteza que você tem do valor real, ele é muito pequeno, porque sua amostra é muito grande. Então, a realidade que a gente tem de ciência de dados hoje, ela é amparada na ideia da lei dos grandes números, de que a gente tem quase certeza dos valores. Por quê? Porque a nossa amostra é suficientemente grande. E essa talvez seja a grande decisão entre a ciência de dados e a estatística. A estatística consegue fazer as suas inferências baseadas em um conjunto limitado de dados e consegue modelar precisamente as incertezas dessas estimativas em cima desses fenômenos. Só que o volume de dados que a ciência de dados trabalha é tão grande, que a gente pode assumir, via lei dos grandes números, que as estatísticas que a gente tira desses dados já são os valores reais, ou diferente dos valores reais, por um epsilon que é irrisório. Então, tem essa diferença prática fundamental entre os dois campos. Dúvidas até aqui, pessoal? Não vamos fazer break hoje, porque a aula já está acabando. As desigualdades aqui são rapidinho, 15 minutinhos, a gente mata isso. Beleza? Como eu falei, de toda a disciplina, essa é a menor aula. Então, o que são as desigualdades? A gente tem duas desigualdades, né? Que a gente utiliza ela para a gente poder estabelecer também um comportamento assintótico sobre valores que a gente não conhece. Então, por exemplo, qual é a desigualdade de Markov? Se eu tenho uma variável aleatória x e eu não sei qual que é o valor esperado dessa variável, beleza? Eu não sei qual que é. Eu só sei que ele é menor do que infinito. Nem toda distribuição tem valor esperado. Em toda distribuição tem média. Beleza?
Depois nós vamos tratar desse assunto. Mas dado que eu tenho uma variável aleatória, e eu não sei qual que é o valor esperado dela, mas eu sei que é menor do que infinito. Eu quero estabelecer um limite superior, ou seja, eu não sei qual que é o valor do valor esperado, mas eu quero estabelecer um C para tal que esse valor nunca seja maior do que ser uma determinada distância. Então, o que é o seguinte? Qual que é a probabilidade da minha variável aleatória, beleza? Ser maior ou igual a uma constante C qualquer. Então, para isso, para eu poder estabelecer, né, a probabilidade de que essa variável aleatória assuma um valor maior do que C, eu preciso, neste caso, saber qual que é o valor esperado e a variância. Beleza? Então, uma vez que eu saiba qual que é o valor esperado e a variância dessa variável aleatória, eu não preciso conhecer a distribuição de probabilidades. Empiricamente, com os dados que eu tenho, eu posso estimar o valor esperado, posso estimar a variância, certo? E posso estimar a probabilidade para que aquela variável aleatória assuma um valor que seja maior ou igual a C, que é sempre menor ou igual o valor esperado daquela variável dividido por C. Então, a probabilidade daquela variável x ser maior do que um valor qualquer C é menor ou igual ao valor esperado daquela variável dividido por C. Essa é a desigualdade de Markov. Certo? Então, isso independente da distribuição. Presta atenção. Independente de qual a distribuição de probabilidades da variável aleatória x, esta fórmula, esta desigualdade, ela sempre é observada. Sempre é observada. A probabilidade de x alcançar um valor igual ou mais extremo do que C é sempre menor ou igual o valor esperado de x dividido por C. Sempre. Então, antes de chegar em Chebyshev, se eu não me engano, eu tenho uma demonstração aqui. Desigualdade de Markov. Então, pensa bem aqui. É uma demonstração numérica muito simples, beleza? Eu vou pegar aqui o meu valor C é igual a 3,6. Vamos pegar um outro valor aqui, 7,2. 7,2 é alto. Se eu vou colocar 7,2, só vou colocar a minha média igual a 2. Beleza? Então, aqui eu tenho, olha só, a distribuição acumulada. Beleza? Cumulativo density function, com média μ e desvio padrão C. Beleza? E aqui eu quero ver qual que é a probabilidade de C, né, dentro dessa distribuição. A probabilidade acumulada de C. Assim, de C é assim. Então, olha só. A probabilidade da desigualdade de Markov é esse μ aqui, que é o valor esperado, dividido por C, 7,2. Vamos ver qual que é a probabilidade teórica e a probabilidade empírica lá da desigualdade de Markov. Então, Maria, tem um valor muito pequeno. Deixa eu pegar um valor mais próximo. Tá. Não ficou bom. Então, olha só. O valor esperado é o quê? É 2 dividido por 4,2. Isso aqui dá 0,46. Esse valor aqui vai ser sempre maior ou igual à probabilidade de C, de X assumir o valor 4,2 ou maior. Sempre. Isso aqui me ajuda a estimar um limite superior para
as probabilidades, beleza? Sei que ela nunca vai ser maior do que aquele valor. E aí eu posso diminuir, né? Posso colocar aqui, sei lá. Porque é bem próximo da média, 2,2. A probabilidade vai ser 42. A probabilidade é muito alta, porque está muito próximo da média. Só que o meu limite superior é 90. Eu sei que sempre vai estar abaixo do que isso. Então, mesma coisa. Olha aqui no gráfico. Deixa eu ver aqui. Aqui já é uma outra distribuição, certo? Eu tenho uma distribuição no espaço linear que vai de -5 a 5. Aqui em preto, eu tenho uma distribuição, né, uma distribuição de probabilidades, né, com esse mu aqui, que é o 2, certo? Vou executar aqui, ó. Não, está muito distante. Aqui eu teria que mudar de -5. Colocar um. Beleza, porque ele vai ficar. Senão eu vou ter que adaptar todos os gráficos. Isso, legal. Então tá aqui. Olha só. Qual que é a probabilidade? Qual que é? Aqui é o meu valor esperado, a linha azul. Qual que é a minha probabilidade real de x ser maior ou igual a c? Está aqui, a linha roxa. E qual que é o limite? A minha constante está aqui, a vermelha, beleza? Ele está perguntando nessa distribuição, qual que é a probabilidade de eu ter um valor igual a essa linha vermelha ou maior, ou seja, da linha vermelha para cá. A probabilidade real é essa linha roxa. E ele estabeleceu, olha, cara, a probabilidade que você tem, segundo a desigualdade de Chebyshev, está aqui na linha verde. Ela é muito alta. Né? Agora, se eu colocar aqui um valor bem extremo, relativo a essa distribuição, mas bem extremo, 7. O valor está muito extremo aqui, bem extremo. Olha a probabilidade real. Ela é muito baixa, ela é próxima de zero. E a minha desigualdade está lá embaixo também. Você vê que a desigualdade está sempre, em toda situação, ela vai estar acima da probabilidade real. Então, por mais que você não conheça a distribuição real que esteja por trás, utilizando a desigualdade que você observa, você consegue colocar um limite. Então, eu sei, independente de qual é a minha distribuição, se eu conheço o valor esperado dela, se eu tenho como estimar o valor esperado dela, eu tenho como estimar um limite superior de que aquela probabilidade para aquele valor nunca vai estar acima daquela probabilidade. E ali eu consigo controlar a, a minha aplicação, né, o meu risco, por exemplo, a partir da desigualdade de Markov. E na desigualdade de Chebyshev, que é a próxima, para uma variável aleatória, que aí eu tenho a variância igual a sigma, é possível estabelecer um limite superior para o desvio. Então, olha só, a desigualdade de Markov estabelece um limite para a probabilidade, utilizando o valor médio. Aqui a gente consegue estabelecer um limite para os desvios em relação ao valor. Então, o que ela faz? Para uma variável aleatória x com valor esperado μ e variância sigma, a probabilidade, olha só que interessante, a probabilidade do valor de x, o valor centrado de x, né? X menos a média, que o valor se afaste, né, do valor médio de x, seja maior ou igual a K sigma, K desvios quadrados. É sempre menor ou igual a 1 dividido por K ao quadrado. Então, a probabilidade de x desviar mais do que K sigma do seu valor esperado, I, é menor ou igual a 1 dividido por K ao quadrado. Parece um pouco abstrato, mas vamos olhar aqui uma demonstração empírica disso, que é a lei de Chebyshev. Então, eu tenho... Aqui eu estou querendo ver qual que é a probabilidade dele se afastar mais do que 2, né?
2 sigmas de distância da média. Então, aqui a minha média é 1, meu desvio padrão é 1. Então, aqui está a minha distribuição cumulativa dividida pela menos mais a CDF. Então, está certo. A CDF é o contrário. É 1 menos, aqui é a CDF, e aqui é 1 menos a CDF. E aqui está o K ao quadrado. Vamos lá. Muito simples. 1 dividido por K ao quadrado é igual a 0,5. Então, esse valor, qual que é a probabilidade de uma amostra qualquer, certo? Estar mais distante do que K sigma, ou seja, K vezes 1, né, do valor esperado 1. A probabilidade real mesmo é 0,04. E o limite imposto lá para o Chebyshev é 0,25. Vamos analisar esse daqui. Esse aqui é o meu valor médio. Está vendo aqui? Qual a probabilidade, qual que é o limite da probabilidade de que algum valor caia fora dessas duas linhas vermelhas aqui? Beleza? Que são, aqui é K sigma à direita da média, K sigma à esquerda do valor esperado. Então, qual que é a probabilidade? Aqui na linha roxa está a probabilidade real. E aqui na linha verde é a probabilidade da distância de Chebyshev. Você vê que é uma probabilidade com uma margem larga. Nesse caso aqui, eu posso dizer, cara, você pode... Eu não sei qual é a probabilidade real. Isso aqui é só para mostrar a diferença. Eu não sei a probabilidade real. Mas ela vai ser sempre menor do que 0,25. Beleza? De cair fora desse intervalo em torno da minha média. Então, agora a gente tem dois teoremas, que é a desigualdade de Markov, para controlar a probabilidade acumulada, né, independente da distribuição, e a desigualdade de Chebyshev é a probabilidade de desviar do valor médio mais do que um determinado patamar, independente da distribuição de probabilidades, ok? Então, qual que é a beleza dessas duas desigualdades? Tanto a desigualdade de Markov quanto a desigualdade de Chebyshev. As duas são observadas independente da distribuição de probabilidades. Então, gente, para a gente concluir a nossa aula de hoje, graças a Deus eu consegui ministrar essa aula com essa voz horrorosa que eu estou com ela hoje, né? Nós vimos aqui as diversas formas de convergência em distribuição, que nos leva ao teorema do limite central, né, o teorema central do limite. Nós vimos a convergência em probabilidade, que nos leva à lei fraca dos grandes números, né, e a convergência quase certa, que é a lei forte dos grandes números. E também a convergência em R-ésima média, que é uma variação da convergência em probabilidade. Junto com isso, nós vemos dois teoremas, né, como eu falei, né? Nós temos a teoria do limite central, né, que é a convergência em distribuição, e reforçando a importância da distribuição normal como sendo uma distribuição universal, né, da agregação de várias variáveis aleatórias. A lei fraca dos grandes números, que é a convergência em probabilidade, né, que à medida que a nossa amostra aumenta, né, a gente diminui a diferença do valor empírico das estatísticas para o valor real, né, por um epsilon, e esse epsilon vai diminuindo à medida que o tamanho da minha amostra aumenta. E a lei forte dos grandes números, ele fala que não é só a diferença das duas variáveis, elas são iguais no limite do infinito, né? Com certeza elas são iguais à medida que a minha amostra cresce. Beleza? A gente tem a desigualdade de Markov, que delimita uma probabilidade de uma variável aleatória assumir um valor igual ou mais extremo que C, e ele delimita essa probabilidade utilizando
o próprio C para dividir o valor esperado, certo? Então, essa aqui é uma desigualdade que ela impõe limites à probabilidade de um valor, da subsorte de um valor, e a desigualdade de Chebyshev, por outro lado, ela delimita a probabilidade de um determinado valor estar mais distante, né, da média do que K sigmas, né, do que K variâncias. Beleza? Então, são esses teoremas que nos auxiliam, que são fundamentais para a teoria das probabilidades, e mais para frente eles vão também fundamentar para nós fundamentar para nós a fundamentar para nós a fundamentar para nós os nossos estudos em processos estocásticos. Ok, gente? Dúvidas? Responderei em breve. Boa noite para todos. Eu peço desculpa aí pela voz pouca, pela qualidade ruim da gravação, e em breve eu disponibilizo o material para vocês. Até mais, pessoal.